é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, caracterizada principalmente pelo acúmulo de gordura corporal, compromete com certeza a qualidade de vida desse indivíduo, inclusive é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, onde esse paciente ele vai precisar dos serviços médicos, ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar de toda uma assistência, não só para tratamento da obesidade em si, mas de doenças relacionadas que essa obesidade vai desencadear. Como a obesidade é classificada? A obesidade ela pode ser classificada em 3 graus, 1, 2, 3. E ela pode ser classificada em obesidade androide, onde o acúmulo de gordura é mais na região superior, e a obesidade ginoide, onde o acúmulo de gordura é mais nos membros e região inferiores. A obesidade androide, ela está muito mais relacionada a risco de doenças cardiovasculares. Acomete tanto homem quanto mulheres. A obesidade ginoide, que é onde o acúmulo de gordura está mais acentuado na região do quadril, é mais comum em mulheres. Quais são as causas da obesidade? As causas são diversas, desde o uso de medicamento, que pode aí desencadear uma alteração hormonal, maus hábitos alimentares, sedentarismo, genética. Então a gente costuma até explicar como uma combinação complexa de fatores biológicos, econômicos, ambientais e comportamentais. A obesidade é uma doença genética? Sim, há confirmação que a genética influencia muito na obesidade, porém o estilo de vida desse indivíduo vai ser determinante se ele vai desenvolver ou não. Quais são os sintomas da obesidade? Os principais sintomas é a fadiga crônica, é a respiração ofegante, dores nas articulações, membros inferiores inchado. E aí vai também ter, conforme se existe alguma outra doença relacionada a essa obesidade, sintomas específicos de cada doença. Como é feito o diagnóstico da obesidade? O diagnóstico ele pode ser feito pelo IMC, que é um cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado desse indivíduo. Porém, hoje, o que acontece? Se eu tiro o IMC de um paciente hipertrófico, de um paciente forte, musculoso, pode ser enquadrado em obesidade, sendo que ele não é obeso, que ele tem muito músculo no corpo. Então, hoje a recomendação é que se faça uma avaliação física através do adipômetro, ou da bioimpedância, que é um aparelho que vai aferir a composição corporal desse indivíduo, a porcentagem de gordura que ele tem, a porcentagem de massa muscular que ele tem. Quais especialistas podem diagnosticar a obesidade? Qualquer especialista pode diagnosticar a obesidade, da área médica, inclusive de outras áreas, como educadores físicos, nós nutricionistas. Porém, o acompanhamento depois deverá ser multidisciplinar, enquadrando outras especialidades médicas e não médicas. Que recomendação é dada ao paciente diagnosticado com obesidade? A primeira recomendação é a reeducação alimentar, começando através das compras no mercado, optando por uma alimentação mais saudável, fazendo aí a orientação do consumo adequado de água. Parece uma recomendação simples, mas que poucas pessoas colocam em prática. Diminuir drasticamente o consumo de açúcar, gorduras saturadas e sal. Que tipos de hábitos podem ajudar contra a obesidade? É importante que esse indivíduo ele se atenha ao
consumo de alimentos naturais. Então, é aquela velha frase, né? Descascar mais e desembalar menos. Evitar os produtos ultraprocessados, produtos industrializados, enlatados, refrigerantes, produtos de caixinha. Dar preferência aos hortifrutis, né? Legumes, verduras, uma comidinha caseira, suco natural. Evitar aí o consumo, inclusive, de adoçantes. Muitos desses indivíduos, eles, né, para deixar de consumir o açúcar, ele opta pelo adoçante. Porém, os mais comuns encontrados hoje no mercado são os adoçantes sintéticos, à base de sacarina, ciclamato, aspartame, sucralose. São adoçantes considerados sintéticos que aumentam a inflamação corporal. Então, por eles serem sintéticos, o nosso corpo não reconhece e eles se tornam toxinas. Então, a orientação é que esse indivíduo vá reeducando aos poucos o paladar, não consuma nem adoçante e nem açúcar. Para essa transição, ele pode optar por um açúcar mais saudável. O demerara, o açúcar de coco, mas é muito importante que ao longo dessa transição ele realmente vai educando o paladar para retirar totalmente o consumo de açúcar. Como é feito o tratamento da obesidade? O início de um tratamento para uma pessoa obesa é um tratamento multidisciplinar, onde vai ser muito importante que ele tenha o acompanhamento com uma nutricionista, com um endocrinologista, com um cardiologista e com um psicólogo, né? Pois vai se tratar de mudanças tanto comportamental quanto emocional, né? O tratamento ele pode se dar aí pela mudança do estilo de vida, começar com a qualidade e quantidade alimentar, prática de atividade física e, se necessário, avaliado juntamente com o médico a necessidade de um tratamento medicamentoso. Isso vai depender se existe uma doença relacionada ou não. Em que momento a cirurgia bariátrica é indicada? A cirurgia ela é indicada quando esse indivíduo não tem resposta ao tratamento clínico. E aí vai ser feito toda uma avaliação de como a saúde dele se encontra, se existe risco e qual é o tamanho do risco para que essa cirurgia seja realizada. E o acompanhamento prévio à cirurgia, que é o tratamento psicológico, preparar esse paciente, né, para todas as mudanças que ele vai ter pós essa cirurgia, de adaptação e de estilo de vida. A obesidade é um fator de risco associado a outras doenças? A obesidade ela pode desencadear algumas doenças ou agravar algumas doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, esteatose hepática, são as mais comuns. É possível prevenir a obesidade? Sim, a prevenção se dá como orientação primária de estilo de vida, de hábitos de vida saudáveis. Esse indivíduo, né, sair do sedentarismo. Hoje, uma orientação simples é usar a tecnologia ao favor da prevenção da obesidade. Então, ao invés de usar o elevador, subir uma escada. Ao invés de usar controle remoto, levantar aí para mudar de canal a televisão. Ao invés de preferir carro, fazer uma caminhada até a padaria. Então, assim, são dicas simples onde o indivíduo ele consegue colocar em prática no dia a dia. E o principal é a mudança alimentar, né? A qualidade alimentar e se atentar às quantidades alimentares. Após chegar a um peso saudável, como é possível evitar voltar à obesidade? A epigenética explica que a gente carrega os genes dos nossos pais carregam os genes dos nossos avós e assim por diante. Então, quem já tem uma propensão a desencadear a obesidade deve se atentar mais aos cuidados, a realmente a adoção de um estilo de vida saudável. É um estilo de vida, não vai ser um protocolo por um tempo determinado. Ele vai ter que pegar isso para ele, né? A gente até costuma brincar
que, assim como há necessidade do banho diário, para essas pessoas que têm essa propensão maior do que outras, há essa necessidade do cuidado diário, né, de estar sempre atento, de realmente evitar, né, aquele gatilho que vai ajudar ela a engordar.